Olá, mulheres, sejam bem-vindas a esse encontro com um tema tão importante, né? Como parar de manifestar ciclos repetitivos na vida e nos relacionamentos. E por que que isso não é azar e não é destino? Então, hoje você vai entender o que está acontecendo, o que tem por trás, né, desses ciclos, por que que os ciclos se repetem, por que que os padrões sempre se repetem, troca as pessoas, troca as situações, mas as histórias permanecem as mesmas, os problemas permanecem os mesmos, os desafios permanecem os mesmos. Então, hoje, a ideia desse encontro é te trazer clareza sobre o que está realmente acontecendo e como começar a transformar isso. E depois, no decorrer do encontro, para quem não me conhece, deixa eu já me apresentar, eu sou Camila. No decorrer do encontro, eu vou falar também um pouquinho mais de mim, né? E eu já quero iniciar esse encontro, porque tem muito conteúdo massa, tem muito conteúdo bacana, então eu peço de você, presença, esteja aqui atenta, esteja presente, pega um caderninho na mão para você já anotando seus insights, né, porque quando a gente tira também da mente, né, e põe no papel, a gente consegue ter muito mais clareza, né, e aplicar aquilo para a nossa vida, e já, quem sabe, tomar até algumas decisões, né, que realmente vão nos levar à transformação que a gente está buscando. Então, deixa eu compartilhar aqui os slides para a gente começar. Esse encontro, então, não é para quem quer uma dica rápida, é para mulheres que já buscaram muito, mas muitas vezes continuam repetindo os mesmos padrões. E se você sente que sempre acaba vivendo histórias parecidas no amor, com pessoas diferentes, mas com o mesmo desfecho, essa aula é para você. E eu já quero te dizer algo importante: isso não é azar, não é dedo podre e não é destino. É um padrão emocional inconsciente que está se manifestando. E hoje eu não vou te ensinar a atrair alguém diferente, eu vou te ensinar a parar de repetir o que está sendo atraído. O mercado, ele fala muito, né? Desde que vocês já devem ter ouvido pensamento positivo, lei da atração, mentalização, mas quase ninguém fala sobre inconsciente emocional, né? E é aí que onde eu mais trabalho com as mulheres, o nosso inconsciente, porque são nossos inconscientes, nossos padrões inconscientes, as nossas memórias inconscientes que estão atraindo aquele mesmo tipo de experiência. Então, não adianta eu querer algo novo com a mesma estrutura emocional. Não adianta trocar de parceiro sem trocar o padrão. Não adianta consciência intelectual sem autoobservação profunda. Então, a vida, ela não responde ao que a gente quer, ela responde ao padrão interno que está nos governando enquanto a gente não traz ele para a consciência e não vai transformando. Então, o que são ciclos repetitivos? Padrão emocional é o conjunto de reações, de pensamentos, de comportamentos automáticos que uma pessoa tem diante de uma situação. São como as programações formadas por gatilhos, por pensamentos e por respostas que se repetem, moldando a forma como que a gente lida com o mundo, com as situações, né, com os desafios. Então, esses são os padrões, né? Aquela forma natural que tu reage a um padrão de comportamento, por exemplo, é sempre boazinha, tu tem dificuldade de dizer não, isso é um padrão de comportamento, tem dificuldade de se posicionar, tem dificuldade, está sempre atraindo o mesmo tipo de pessoa, não consegue se firmar num relacionamento. Tudo isso são padrões, né? Conjunto de reação, de pensamento, e daí vai fortalecendo, né? Tuas crenças, tudo esses padrões vão fortalecendo tuas crenças, teus pensamentos, teu comportamento, e tudo isso vai se repetindo, fica no ciclo. Então, geralmente, onde que são formados esses padrões? São formados na infância, né? E geralmente nas nossas primeiras relações, nas experiências que a gente teve, que muitas vezes foram de rejeição, de abandono, de validação, passamos várias experiências no decorrer da vida, e isso foram internalizando, né? Algumas emoções, alguns padrões de comportamento. Então eu tenho que me comportar dessa forma, senão eu não vou ser amada. Eu tenho que me comportar assim, senão eu vou ser rejeitada. Eu tenho que fazer tal coisa. Então isso foram gerando os padrões de comportamento, né? A gente foi se moldando, nosso ego, nossa personalidade foi se moldando com base nisso para eu sobreviver, para eu me sentir amada, para eu me sentir vista, para eu me sentir reconhecida, para eu ser escolhida, né? Então, todos esses padrões foram se formando. Alguns exemplos claros, né, de alguns padrões. Mulher que sempre está atraindo homens indisponíveis, mulher que precisa estar sempre buscando provar o seu valor, nunca se sente boa o suficiente, está sempre buscando provar o seu valor. A mulher boazinha, a mulher que vira forte, a guardiã, guerreira, é um padrão também de comportamento. Mulher que confunde intensidade com amor, né? Mulher que muitas vezes não tem uma boa autoestima, não tem amor próprio, se entrega para qualquer pessoa, vive muito naquelas relações, né, conturbadas, confusas. Então, tudo isso são padrões de comportamento, são padrões de pensamentos que a gente também vai cultuando dentro da nossa mente, né? Às vezes, padrão que a gente se sente sempre rejeitada, sempre humilhada, são padrões de pensamentos, padrões de comportamentos, padrões de sentimentos que tudo estão sendo formados ali e vem lá, né? Muitas vezes a gente, por não lidar,
isso vai indo lá para o nosso inconsciente, né? Especialmente na infância, onde começam todas essas formações, né? Muitas vezes a gente não tem a lembrança, mas o nosso corpo guarda as marcas, as nossas reações nos mostram as marcas, né? Então, é assim que a gente vai identificando os padrões, através dos nossos comportamentos, através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, assim que eu vou ajudando a você estar identificando os padrões, e assim que vocês já podem começar a fazer na vida de vocês também. Então, frase-chave, você não escolhe racionalmente o que repete, você repete o que o inconsciente reconhece como familiar e traz à tona para te mostrar o que ainda não foi resolvido. Né? Então, racionalmente, Camila, eu quero um relacionamento saudável, racionalmente eu quero me sentir uma mulher bonita, eu quero me sentir uma mulher valorizada, mas inconscientemente, muitas vezes, tu tem uma necessidade lá dentro, de buscando o amor de uma certa pessoa, de buscando reconhecimento, de querendo punir uma certa pessoa, né? E tu vai agir com base nesses padrões lá inconscientes, né? E muitas vezes vão se manifestar vários desafios na tua vida, não para te punir, né? E não é azar, não é dedo podre, mas é para te mostrar o que ainda não foi resolvido, né? E o que está vindo à tona, que é porque está lá no teu inconsciente, e a vida está te mostrando, através dos espelhos, através das experiências, tudo que precisa ser visto, ser encarado, né? E ser curado e transformado. Então, por que mulheres conscientes também acabam repetindo esses padrões, né? Muitas mulheres chegam até mim, elas são conscientes, elas já estudaram bastante sobre autoconhecimento, já leram vários livros, já fizeram anos de terapia, são inteligentes, são espiritualizadas, mas ainda assim não entendem por que repetem os mesmos ciclos de problemas. Então, consciência é diferente de ruptura de padrão. Não adianta só eu entender, né? Muitas vezes a gente está ali, a gente vai consumindo conteúdo, e hoje em dia informação é tudo que mais tem, né? Mas não adianta, ter consciência não quer dizer que eu vou romper com isso. Entender é diferente também de sustentar, né? E saber é diferente de fazer uma escolha diferente. Então, tem muitas diferenças aí, e muitas vezes é isso que está travando a tua real transformação. O que faz diferença para romper o padrão é enxergar o padrão no momento que ele está se manifestando, né? Então, quando eu estou atenta, eu estou consciente, eu estou presente, né? E eu já estou mapeando ali meus padrões, eu já estou atenta, eu já estou entendendo, né? Eu já mapeei ali no meu caderninho quais são os meus padrões no relacionamento, no trabalho, quais são os meus padrões de pensamento, de sentimento. Quanto mais eu for aprofundando esse processo interno de autoconhecimento, mais eu vou conseguir ter clareza, enxergar o padrão, e mais eu vou conseguir romper esse padrão, né? Porque eu não consigo romper algo que eu não tenho nem clareza, nem consciência, é muito mais difícil, né? Então, o que faz diferença no início é começar a enxergar. Então, autossabotagem é proteção. A gente vê muito aí falando, né, de autossabotagem, é um termo que está sendo muito usado, né? Mas pouca gente compreende de verdade o que é autossabotagem. Então, por isso eu quis trazer um pouquinho para vocês o que é essa autossabotagem. Na maioria das vezes, né, a autossabotagem não é falta de força, falta de disciplina ou falta de merecimento. É proteção. É o seu corpo tentando te proteger, é o teu cérebro tentando te proteger, é o teu ego tentando te proteger. Isso sim, né? O teu corpo, ele não está nunca contra ti, ele está sempre querendo te proteger, tanto o teu cérebro quanto o teu ego, eles estão sempre ali querendo te proteger. Se ele vê aquilo como uma ameaça, e às vezes racionalmente não entende como uma ameaça, mas o teu inconsciente entende como uma ameaça. Depois eu vou abordar um pouquinho aqui por que ele está entendendo como uma ameaça, porque às vezes a gente não consegue compreender isso, eu vou destrinchar um pouquinho isso com vocês. Então, o problema da proteção automática, o problema é que o cérebro, o ego, ele protege a partir das referências antigas, do que foi seguro um dia, do que garantiu o seu pertencimento, do que evitou a dor um dia. Então, quanto mais você tenta forçar mudança sem entender isso, mais o seu sistema interno reage, mais tu vai lutar contra o teu ego, mais tu vai lutar contra o teu cérebro, mais pesado às vezes vai ser a transformação, né? Mas quanto mais você entende o que o seu inconsciente está buscando, se ele está buscando segurança, se ele está buscando pertencimento, se ele está buscando validação, o que ele está buscando, qual é a necessidade que ele está buscando, o que ele quer com aquela relação, o que ele quer com esse comportamento, do que ele está tentando te proteger. Quanto mais tu entende, vai na raiz e compreende tudo isso e transforma, menos você se auto-sabota, menos ele vai vir com toda a força para cima de ti, porque daí você está ali consciente, você está transformando isso, você está entendendo, você está atendendo a necessidade, né? Então, e por que você para de lutar contra o sintoma e começa a cuidar da raiz? Então, é assim, né? Você para de lutar contra o que você está sentindo, quanto tudo que você tá, sabe, muitas vezes fica pesado, né? Fica pesado ter um relacionamento, fica pesado prosperar, fica pesado transformar, fazer academia, fica pesado. Por quê? Porque você tá lutando contra o sintoma. E quando você entende a raiz, né? O que aquilo tá
te mostrando, o que aquilo quer te mostrar, o que aquilo está tentando te proteger, mais tu consegue usar o teu cérebro a teu favor, usar o teu ego a teu favor, né? Integrar todas essas tuas partes, cuidar dessa parte consciente, cuidar da tua criança ferida, que ainda está buscando um monte de coisa ali, né? Está buscando aí da validação, está buscando reconhecimento, está buscando aprovação, né? Quanto mais tu consegue compreender isso de forma mais profunda, mais isso deixa de ser um peso e mais tu deixa de se auto-sabotar, porque daí não tem mais necessidade, né, dessa proteção tão forte, porque tu tá consciente, tá atendendo tudo isso. Então, consciência não rompe padrões à força, ela dissolve, né? Não é lutar contra o teu cérebro, não é lutar contra, ai, que pesado, Camila, que pesado emagrecer, que pesado ter um relacionamento saudável, que pesado prosperar. É porque você está atuando, né? Não está atuando na raiz, você está atuando no sintoma, você está fazendo força no sintoma. A gente precisa ir na raiz, a gente precisa dissolver, né? Trazer consciência, dissolver, transformar. Aí não fica tão pesado, daí a coisa começa a ser leve. Muito melhor, gente. Então, e como que eu comecei a trabalhar com tudo isso, né? Como que eu comecei a falar de inconsciente, autossabotagem, autoestima, poder pessoal? Eu falo um monte de assunto relacionado ao autoconhecimento. Por que eu comecei a falar sobre isso? Muitas pessoas me perguntam, né, quem eu sou profissionalmente, se eu sou uma psicóloga, se eu sou uma terapeuta. Então, deixa eu me apresentar um pouquinho para quem não me conhece, né? Sou Camila, como eu falei anteriormente, sou mãe de 2 filhos, sou advogada de formação, né? Atuei por muitos anos na advocacia. Também já fui orientadora parental, trabalhei diretamente com famílias, com as mães, com dinâmica familiar, mas mesmo tendo muita formação, tendo estudo, carreira, a vida começou a me mostrar que havia muitas coisas travadas e que precisavam ser vistas, trabalhadas, né? Eu não estava feliz, não estava muito feliz mais na minha carreira como advogada. Chegou um momento que eu também estava tendo dificuldade no relacionamento com meus filhos, mas eu percebia que não era a ver com questão comportamental, porque eu já tinha estudado muito, eu cheguei a virar até orientadora parental, de tanto que eu estudei sobre neurociência, comportamento, desenvolvimento humano, comecei toda essa busca, né, porque eu queria entender mais, gostava tanto disso que eu queria compreender um pouco mais, mas eu ainda assim estava apresentando algumas dificuldades no relacionamento com meu filho, e eu comecei a perceber que tinha muito mais a ver com o meu estado emocional interno do que necessariamente, né, questão de não entender o cérebro da criança, não entender o que estava acontecendo, não, era internamente tinha coisas que não estava legal, né, tinha coisas não processadas ali, até mesmo ele estava refletindo feridas da minha própria história, da minha própria infância, e estava difícil lidar com tudo aquilo. Desafios também no meu casamento, desafios também financeiros. Então, tu sabe aquele momento assim da tua vida que tu tá assim, meu Deus, né? Uma sensação de constante, que por mais que eu fizesse, por mais que eu estudasse, por mais que eu buscasse, por mais que eu tentasse, a vida não fluía, parece que a coisa, sabe, melhorava um pouco, daqui a pouco já voltava tudo, não destravava o relacionamento, não destravava a vida profissional, vez ou outra, dava algum conflito ali na família, assim, uma coisa que me incomodava, então, assim, meu Deus, alguma coisa está acontecendo, tem alguma coisa que eu não estou enxergando, tem alguma coisa que eu não estou vendo, né, e eu não estava parada, né, eu buscava, eu perguntava, eu ia atrás, só que eu estava limitada por padrões que eu ainda não enxergava, né? Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, só que daí foi que eu comecei cada vez mais a buscar o autoconhecimento, né? E ele deixou de ser curiosidade, porque eu sempre fui de ler muito, sempre atrás, mas ele deixou de ser curiosidade, só virou necessidade, então eu mergulhei ainda mais fundo em toda essa jornada. E onde que tudo, né, começou a mudar? Eu já estudava, eu já buscava, eu já fazia vários processos, fiz várias terapias, fiz vários cursos, lia muito, mas quando eu decidi aprofundar de verdade no meu inconsciente, né, comecei esse processo muito autodidata também, né, buscando, consumindo muito conteúdo, tendo acesso também a pessoas que eu considerava mais avançadas que eu na jornada, indo atrás, participando de cursos dela, participando de aprofundamentos, imersões, então eu busquei muito, e quando eu entendi essa parte do inconsciente, feridas emocionais, padrões herdados, lealdades invisíveis, e comecei a encarar, né, tudo que a vida estava tentando me mostrar, através de todos esses problemas que estavam acontecendo na minha vida, tudo são reflexos, espelhos do que a vida está querendo te mostrar. Né? Não é porque eu tenho azar, não é porque comigo não dá certo, não é porque eu fiz, eu sou, sabe? Não, são coisas que a vida está querendo te mostrar e que você mesmo, muitas vezes, está criando aquilo de forma inconsciente. Então, eu comecei a enxergar, eu comecei a querer encarar, eu comecei a estudar, comecei a entender, comecei a romper padrões, a tomar decisões, e foram aí que grandes viradas de chave começaram a acontecer na minha vida. Então, o momento da verdadeira transformação. Eu comecei a enxergar o que antes eu não estava vendo, né? E quando você vê, você não consegue mais desver.
quando você começa a entender, quando você começa a enxergar, né? E eu, no meu trabalho, eu guio muito isso com as mulheres, a elas serem as suas próprias terapeutas, né? Não que não seja legal a gente conversar, a gente ter troca. Eu aprendo muito com as pessoas, a gente somos todos conectados, cada um está se ajudando, né? E é muito legal. Mas ter também essa autonomia tua, de tu desenvolver, né? O autoconhecimento, para que tu, no teu dia a dia, tu comece a enxergar os teus padrões, as tuas feridas, os teus mecanismos, né, de proteção, de autossabotagem. Quando tu volta esse poder para ti, isso fica muito mais transformador, né? Porque tu não fica dependendo de um terceiro, dependendo, não, tu começa a entender como que é a tua vida, por que tu tá atraindo aquela situação, o que teu inconsciente está querendo comunicar, tu começa a ter clareza, né? E a tua transformação é muito mais rápida. Então, é isso que quando a gente começa a enxergar, não tem como a gente mais desver, né? E foi ali que a minha relação comigo mudou, minha relação com meu filho mudou, meus relacionamentos começaram a mudar, e minha relação com o dinheiro e com a vida também começou a se reorganizar mais. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque eu parei de ser governada pelo invisível, né? Trazendo o inconsciente para o consciente, daí eu consegui começar a transformar, eu consegui começar a entender, eu consegui começar a tomar decisões, a encarar o que precisava ser visto, né? Fazer movimentos internos de cura para transformar aquele sentimento, aquele pensamento. Então, toda essa jornada que foi destravando a minha vida. Então, o nascimento da mentora, né? E hoje eu sou mentora de autoconhecimento, eu trabalho com isso, eu amo falar sobre isso, eu amo estudar sobre isso, né? E muito mais, não só porque eu li sobre isso e continuo lendo e estudando, mas porque eu vivo isso, né? Eu vivi isso, eu vivo isso. Então, com certeza, eu encontrei aí, né, um grande entusiasmo, né, em trabalhar com isso e ajudar outras mulheres também a se despertar, ajudar outras mulheres a romperem ciclos, a entender o que está acontecendo, a destravar, né, entender o que o seu inconsciente está querendo mostrar, o porquê que as coisas, os ciclos se repetem. Então, são mais de 10 anos aí de busca de autoconhecimento, intensificado nos últimos anos, com muito estudo, com muita prática, com muito acompanhamento e muita vivência real, né? E eu não trabalho apenas no comportamento, eu trabalho no campo emocional inconsciente. Então, o que eu faço de verdade? Eu ajudo mulheres a enxergarem o que está operando por trás das suas escolhas, o que ainda está sendo protegido, qual padrão está repetindo, por que a vida dela não flui em algumas áreas, né? O meu trabalho é ajudar você a ver o que está te governando, sem você perceber, que muitas vezes é como eu falei, é inconsciente, a gente não entende, né? A gente acha que racionalmente, Camila, mas racionalmente eu trabalho, eu faço, racionalmente eu tento ser desapegada com o cara, eu tento fazer tal coisa, mas o relacionamento também não flui e tal, mas não é racionalmente, é porque o teu inconsciente muitas vezes está governando sem você perceber e entender. Então, 3 verdades poderosas. Quando você entende o que te protege, você para de se sabotar, né? Então, entender, ter clareza, isso vai te ajudar muito a parar de se sabotar. Você não precisa mais de força, precisa mais de consciência, né? Quando eu tentava muito, acho que eu preciso fazer mais tal coisa, eu preciso melhorar isso, e eu não entendia que eu precisava, na verdade, era de consciência do porquê que aquilo estava acontecendo. E daí eu parei de fazer tanto esforço, eu parei de ficar tão cansada, de ficar tão exausta, e aí a coisa começou a se transformar mais, porque é muita pela transformação interna, primeiro da consciência, depois a gente vai vendo os movimentos, né, do externo. Então, meu trabalho não é te dizer quem você deve ser, é te ajudar a enxergar por que você ainda não está sendo, por que não está conseguindo, por que não está destravando, por que não está tendo o relacionamento que você quer, a vida que você quer, né? Por que não está conseguindo alcançar os teus sonhos, por que você está tão desconectada de ti, por que você vive ansiosa, tem sintomas de depressão, tudo isso existe algo ali no teu inconsciente, tudo existe uma explicação, né? Nada é por acaso, nada está acontecendo à toa, o teu corpo ele é um informante, né? Muitas vezes a gente está tão desconectada do nosso corpo, das nossas emoções, a gente está tão no automático que a gente não consegue perceber, né? E às vezes só consegue perceber quando já está numa cama, com uma doença mais avançada, né? Quando acontecem coisas mais graves, quando acontece uma traição, quando acontece. Por quê? Porque a gente não está atenta, né? Não está atenta ao que está acontecendo, não está atenta às informações que a vida está querendo nos passar, não está atenta a como que a gente está se sentindo, né? A gente está desconectada do nosso sentir. Então, tudo isso eu trabalho porque é muito importante a gente voltar para a gente conseguir entrar nesse lugar, né? De escuta, de observação, né? E de transformação, e de entender os chamados da vida, o que a vida está nos pedindo. Então, padrão invisível em ação, né? Vou fazer um exercício simples com vocês. Quem puder, respira só um pouquinho, por alguns segundos, antes de responder essas perguntas, porque é importante a gente desacelerar, né? Sair um pouco do mental, entrar um pouco mais nesse estado mais relaxante, né? Importante. E depois reflita por alguns segundos. Que tipo de pessoa mais tem aparecido na sua vida amorosa? Falando agora um pouquinho, né? Do campo relacional, campo amoroso.
tipo de pessoa que mais aparece na sua vida, né? Qual é o tipo de cara que você acaba atraindo? Quais são os padrões que acabam se repetindo, né? Como você se sente quando começa essas relações? E como normalmente termina isso? Como que termina esse relacionamento? Como que termina, como que tá esse relacionamento? E qual que é a emoção que está sempre ativada dentro desses relacionamentos? É o medo? É a ansiedade? É o medo do abandono? É a rejeição? O que que tem se manifestado aí de forma repetitiva na sua vida? E pode ter certeza que esses padrões, eles não são coincidências, ele é um padrão pedindo consciência, né? A vida, ela vai nos trazer pessoas, situações, não para nos punir, mas para nos mostrar o que precisa ser visto, né? Para que a gente encare, para que a gente pare também, só que o problema é que a gente muitas vezes fica culpando o outro, né? Acha que o problema é o homem, acha que o problema é porque não existe homem bom, acha que o problema é porque eu não sou tão boa o suficiente, muitas vezes é simplesmente um padrão que você precisa enxergar, né, um padrão de comportamento, um padrão do que você tem tolerado, do que você tem permitido na sua vida, do que você inconscientemente ainda está buscando. Então, é isso que eu ajudo você a estar enxergando, porque daí a gente transforma, a gente não fica mais refém desses padrões. E por que que não basta, muitas vezes, querer mudar? E por que sozinha é tão difícil, né? Existe algo muito importante que quase ninguém fala quando o assunto é romper ciclos. Quando você é governada pelo medo, pelo trauma ou por suas feridas emocionais, na maioria das vezes, isso não está no nosso consciente, está lá no nosso inconsciente que está tomando as decisões por você. E você vive a sua vida com base nos seus medos inconscientes, medo do abandono, medo da rejeição, medo da traição, medo de não ser escolhida, medo de ficar sozinha, né? E esses medos, eles não aparecem como pensamentos claros, eles aparecem como escolhas automáticas de proteção e de comportamento ao que já é conhecido, né? Então, às vezes, aquilo que tu mais tinha medo, ai, Camila, eu tinha muito medo de ser traída, você foi se conectar exatamente com uma pessoa que fez aquilo com você. Por quê? Porque você carrega esse padrão dentro de ti, esse medo dentro de ti está carregando, você está vibrando esse medo. E você, por ressonância, você vai atrair exatamente uma pessoa que vai combinar com esse teu medo, né? Uma pessoa que carrega também os padrões dela e que, infelizmente, muitas vezes vai te levar, vai acontecer aquilo que você mais temia, né? Por quê? Porque você está carregando esse padrão dentro de você, você está combinando com aquele padrão, né? Então, por exemplo, eu tinha muito medo, às vezes, de ser rejeitada, eu já passei por várias experiências, mas por quê? Porque eu tinha uma ferida forte da rejeição dentro de mim, né? Eu me sentia muitas vezes diferente, eu me sentia que não sei, uma sensação assim de rejeição, uma coisa estranha, que eu sempre tive comigo. Até eu entender esse padrão e até eu curar essa ferida, até eu transformar isso, até eu trazer para a consciência, né, conversar comigo, trazer para a consciência e tá curando essa ferida interna, eu manifestava situações que continuavam perpetuando esse mesmo padrão. É tão engraçado, né? Porque aquilo que você acredita, você acaba atraindo, porque as nossas crenças, elas estão na base de tudo. Então, se eu acredito que eu não sou bem-vinda nos lugares, se eu acredito que as pessoas não gostam de mim, é exatamente aquilo que vai acontecer e vai se manifestar, porque eu estou sentindo aquilo, eu estou vibrando aquilo, e eu estou atraindo aquilo para mim, né? Então, por isso que é tão importante a gente começar a mergulhar nesse nosso inconsciente, começar a mergulhar nesses nossos padrões de sentimentos, de pensamentos, das nossas crenças, em tudo isso para a gente entender por que eu estou atraindo o mesmo tipo de relação, o que aquilo está querendo mostrar, o que precisa ser curado ainda para eu não combinar mais com isso, né? E para que eu possa realmente ter uma vida, né, feliz, ter um relacionamento feliz, ter boas amizades. Então, foi essa a minha jornada, né? E é isso que eu tenho ajudado aí as mulheres a também romperem. O papel do cérebro também nos padrões, porque o nosso cérebro, ele não busca felicidade, gente. O nosso cérebro, ele busca o que é conhecido, ele quer poupar energia, né? Porque mesmo que o conhecido doa, o conhecido, ele é previsível, e a previsibilidade para o cérebro é segurança, né? Então, o cérebro, ele já tem as trilhas neurais, isso gera desconforto, medo e resistência, muitas vezes quando a gente quer mudar algo, né? Isso vai gerar medo, vai gerar resistência, e quanto mais um padrão se repete, mais forte ele vai ficando, vai se densificando. Então, mudar vai exigir sair da trilha conhecida, né? Então, por isso que é importante a gente entender como funciona o nosso cérebro. Eu trabalho tudo isso lá dentro das minhas mentorias, da minha comunidade. Eu tenho um encontro específico só sobre o nosso cérebro, porque a gente precisa entender como funciona o nosso cérebro, né? Porque ele vai sempre preferir o caminho conhecido, o caminho que poupa energia, porque ele já sabe lidar. Por mais que aquilo muitas vezes dói, é ruim, mas ele já é o conhecido, já tem uma trilha neural ali, ele já sabe lidar com aquilo, o teu sistema nervoso estava sempre em alerta, foi sempre assim. Então,
Então, hoje, muitas vezes, tu fica, na verdade, entediada quando a relação é de paz, quando a coisa não está gerando aquela adrenalina, muitas vezes você não sabe nem lidar, porque você não está acostumado, né? Sempre foi acostumada com esse turbilhão de emoções, de sentimentos, de ansiedade, né? E muitas vezes teu cérebro já está habituado a isso, e quando vem algo diferente, você acaba sabotando, né? Porque é uma proteção, porque ao que é conhecido, não, é desconhecido, não, esse cara me dando amor assim, esse cara me tratando dessa forma, não, isso é muito estranho, né? Eu sempre tive que provar o meu valor, como é que esse cara me trata assim? Não, é melhor, né, eu vou me interessar para aquele lá que não gosta de mim, aquele lá que me desafia, aquele lá que me faz me sentir viva, né? Por quê? Porque são padrões que estão ali no teu inconsciente, são formas de agir, são formas que o teu cérebro aprendeu, né? O que é amor, o que é ser bem tratada, como que ele viu o relacionamento dos teus pais, como que o teu sistema nervoso foi aprendendo a ser, né, muito ativo, muito hiperativo, a amígdala sempre ativada. Então, tem um monte de coisa que está por trás que a gente consegue, que eu consigo ajudar vocês a mapear, né? E claro que quando a gente enxerga de fora, né, e trabalha com isso, às vezes é mais fácil ver, né? É mais fácil ver no outro. E por isso que muitas vezes eu também pedi ajuda, porque às vezes a gente não enxerga, a gente tem pontos cegos que a gente sozinha não consegue enxergar, e quando a gente conta com a ajuda de outro, né, às vezes é mais fácil ver a vida, né, às vezes é mais fácil a tua amiga te enxergar e dizer, amiga, tu tá fazendo isso, tu sério, nossa, eu nem me percebia, porque às vezes a gente não enxerga mesmo, né, a nosso inconsciente é tão automático que a gente nem percebe, que é um padrão de comportamento, que é um padrão de pensamento, que é um padrão de sentimento, né, então por isso que é tão legal a gente estar acompanhada, a gente ter alguém, e especialmente alguém que conhece o que está falando, né? Que não vai falar besteira, que não vai piorar ainda mais a situação. Né? Então, por isso, muitas vezes, não é falta de força, essa vontade de querer mudar e não conseguir. Não é falta de força, muitas vezes é biologia e é emocionalidade atuando juntas, né? Muitas vezes são padrões, né, no teu cérebro, redes neurais ali que foram tão intensificadas, né? E também as suas emoções não processadas que estão ali atuando junto e te mantendo nos mesmos ciclos. Então, por que a clareza vem antes da mudança? Então, antes de romper qualquer padrão, você precisa de clareza. Qual é o padrão? Quando que esse padrão ele se ativa? O que ele está tentando evitar? E o que ele te faz repetir? Né? O nosso corpo ele não está contra a gente. Né? Existe algum benefício em agir daquela forma? Existe algum benefício? Existe alguma utilidade para aquilo ali? Né? Então, quando a gente consegue entender o que está por trás, qual é a utilidade, qual é o benefício, do que aquilo está me protegendo, mas eu vou ter clareza, né, e conseguir dissolver tudo isso. Porque sem clareza você tenta mudar no escuro. Não se rompe o que não se enxerga. Então, como parar de manifestar o mesmo ciclo? Primeiro, tendo clareza do padrão, né? Se auto-observar em tempo real, eu trabalho muito com a auto-observação, para mim foi uma das grandes viradas de chave também, né? Nunca a vida precisa ser, cara, pode ser leve, pode ser tudo, mas você está consciente, você está presente, você está atenta, isso te dá muito poder, né? Para você estar sempre tá entendendo, né? Por que eu falei daquele jeito? Por que eu agi assim? Né? Antes de dormir, eu sempre faço uma revisão do meu dia, do meu comportamento. Essa auto-observação, ela precisa ser contínua na nossa vida, que vai nos ajudar muito. E interromper a resposta automática, né? Quanto mais consciente tu tiver, mais presente, mais tu vai conseguir interromper a tua resposta automática e tu vai aprendendo a sustentar uma nova identidade emocional, né? Novos caminhos neurais, novas formas de pensar, novas formas de se comportar. Você para de ficar refém dos seus traumas, dos seus medos, das suas feridas e sempre repetindo os mesmos ciclos, sempre repetindo os mesmos ciclos. Então, é assim que a gente vai transformando isso. Primeiro com clareza, autoobservação, agindo diferente, interrompendo esse padrão e sustentando uma nova identidade. Então, e por que sozinha, né, é mais difícil? Depois da clareza vem a ação, mas aqui é onde muita mulher trava. Porque o cérebro, ele quer voltar para o conhecido, a mente, ela vai racionalizar tudo, o padrão, ele vai começar a criar justificativa, mas eu faço assim por causa disso, por causa daquilo, porque ele fez aquilo, e tal, a emoção, ela vai te puxar de volta, né? Então, sozinha, no meio da vida real, é muito fácil voltar para a nossa antiga versão, para os nossos antigos comportamentos, nossos antigos pensamentos, né? Nossa forma de reagir. Então, por isso que é tão importante pessoas e ambiente, né? Porque quando você está num ambiente onde outras mulheres também estão buscando romper padrões, existe consciência
coletiva, existe uma linguagem emocional que todo mundo em comum, existe estrutura, existe suporte, existe acompanhamento, existe alguém para te guiar e te dar um direcionamento nessa jornada, o cérebro, ele começa a aprender um novo caminho, ele começa a estar ali, né, sendo exposto a novos caminhos, sendo exposto a novos conhecimentos, sendo exposto a uma nova mentalidade, a uma nova consciência, trazendo à tona, trazendo do lado inconsciente, tudo aquilo que estava lá, né, através dos conteúdos, através de insights, através de práticas. Então, é muito mais fácil essa transformação acontecer. Porque o cérebro, ele também aprende por repetição, né, e também por ambiente, né? Então, é muito importante a gente estar envolvida em ambientes que estão trazendo essa nova consciência, que estão buscando o que a gente está buscando, porque é muito mais fácil eu me sabotar, né? Se eu ando sozinha, se eu não tenho acesso a conteúdos importantes, então é muito mais fácil. Então, quando a gente tem método, estrutura e acompanhamento, não é só sobre força de vontade, é sobre ter realmente isso, né? É ter um método por trás, ter uma estrutura que vai nos sustentar, nos acompanhar, ter acompanhamento e ajudar nessa sustentação dessa nova identidade. Porque romper o padrão é um processo e sustentar essa nova mulher é outro. Né? E é exatamente isso que eu faço no meu trabalho. Eu não só ajudo a enxergar o padrão, eu ajudo a interromper o padrão, a reorganizar e a sustentar essa mudança na tua vida real. Com método, acompanhamento e com ambiente, né? O cérebro vai sempre querer o caminho conhecido, por isso mudar sozinho é mais difícil, mas sustentar essa mudança sem método, sem alguém te ajudando e sem ambiente, vai deixar ainda tudo mais difícil. Então, quais são os dois caminhos possíveis, né, diante desses padrões repetitivos? Quando a gente começa a perceber que está repetindo ciclos na vida, nos relacionamentos, basicamente existem dois caminhos possíveis. O primeiro caminho é o da vitimização. É o caminho de achar que o problema é sempre o outro. Eu só atraio gente errada, nenhum homem presta, comigo não dá certo, eu dou azar, sempre fazem isso comigo, né? Aqui a pessoa se entrega o poder da própria vida para fora. Ela sofre, se frustra, mas não muda. Enquanto tudo é culpa do outro ou culpa da vida. Nada pode ser transformado, né? Quando a culpa é do outro, a gente não tem o poder de transformar o outro, a gente não tem o poder de controlar o destino, né? Então, quando a gente está nesse padrão da vítima, a gente não consegue transformar. Existe também um outro caminho, o do ego ferido disfarçado de força, né? Então, existe um outro lugar que parece força, mas também é um lugar de defesa. Eu sou demais para qualquer homem, né? Eu sou muito boa, sou profissional boa, eu sou não sei o quê, então não tem ninguém no meu nível, eu prefiro ficar mesmo sozinha, né? Nada tá bom para mim. Esse lugar também, ele não é de poder pessoal, empoderamento feminino, né? Não, é uma proteção também de um ego ferido. Aqui a pessoa, ela até parece forte, mas ela continua fechada, rígida, desconectada, e a gente sabe que está infeliz também, né? A gente sabe que o ego ferido, ele não... a gente fica naquela postura, né, na armadura, né, na defesa, e isso também a gente sabe que não nos faz bem. A gente não consegue se conectar verdadeiramente com as pessoas, a gente não consegue verdadeiramente entender por que a coisa não está acontecendo, e a gente vai se fechando, vai endurecendo o coração, e esse também não é o caminho. Então, qual que é o terceiro caminho, que é o único que transforma? Existe um terceiro caminho, o mais difícil e o mais transformador, que é quando você escolhe olhar para a sua vida com verdade, encarar ciclos repetitivos, perceber o que se repete na sua vida e relacionamentos, perceber o que isso está querendo te revelar, compreender o que esses padrões estão mostrando sobre você, entender seus medos, suas feridas, identificar a origem das suas inseguranças, das suas dores, reconhecer qual é a sua participação nisso sem culpa, qual é a sua responsabilidade nisso sem se jogar culpa, sem ficar se autopunindo, né? E aceitar a sua contribuição nos ciclos sem autopunição, assumir a responsabilidade emocional, tomar as rédeas das suas emoções, das suas reações, e não se punir, mas recuperar o seu poder. Responsabilidade não é culpa, é poder. Né? Porque quando você entende até onde é sua responsabilidade, você deixa de ser refém da vida, deixa de ser vítima da vida. Responsabilidade não tira a leveza. Responsabilidade devolve o poder pessoal, né? O poder de transformar a tua vida, o poder de fazer algo para transformar a tua realidade. Então, isso é muito importante. E foi também determinante na minha vida para ter essas viradas de chave. Então, a vida, ela não está te punindo, ela está tentando te mostrar algo. Enquanto você foge, os ciclos se repetem. Quando você não, mas quando você olha, quando você traz para a consciência, quando você entende, ele muda, porque daí deixou de ser necessário, né? Você aprendeu as lições, você entendeu o que estava querendo, precisava ser visto, precisava ser encarado. E é nesse ponto que você deixa de reagir e começa a criar a tua própria realidade, aquilo que tu sempre sonhou. Ou você continua se defendendo, ou você se responsabiliza e recupera o poder de transformar a tua própria vida, né? São escolhas que a gente tem que
ter como adulta, né? Ou eu vou continuar culpando, me defendendo, me vitimizando, ou eu começo a pegar a responsabilidade para mim e o que eu posso fazer, né? Quem que eu tenho que me conectar para entender sobre isso? Quem que eu posso pedir ajuda? Muitas vezes a gente tem que ter humildade para pedir ajuda, para se encarar no espelho, encarar o nosso ego, encarar as nossas feridas, encarar o que a vida está querendo nos mostrar, né? Que a gente achou que era sempre sobre o outro, e muitas vezes a gente também tem bastante responsabilidade nisso, então é bem importante isso tudo nos traz poder, né? De transformar a nossa própria vida. E se só esse encontro, né, já te trouxe clareza do que você nunca tinha parado para enxergar, talvez você esteja pronta, né, para um acompanhamento, um passo mais profundo. Eu trabalho com tudo isso que eu te trouxe no encontro de forma muito mais profunda, né? Toda essa parte do ego ferido, feridas emocionais, padrões inconscientes, autossabotagem, relações, né, autoestima, tudo isso eu trabalho de forma bem profunda, né, individualizada, tanto na mentoria individual, tenho a mentoria também em grupo, tenho um acompanhamento mais prêmio bem pertinho de mim. Então, eu sei que cada pessoa está no seu momento. Por isso, né, aqui embaixo do vídeo eu vou deixar um formulário de aplicação, caso você deseje conhecer mais sobre o meu trabalho, queira entender mais, né, por que os ciclos estão se repetindo na tua vida, não consiga ter clareza do porquê que isso está acontecendo, não consegue enxergar, né, esses padrões, não consegue enxergar essas feridas emocionais, não consegue enxergar o porquê que tu tem atraído certo tipo de experiências de pessoas. Então, esse é o meu trabalho, te ajudar a enxergar o que você não está vendo, te ajudar a destravar o que você não está conseguindo sozinha, né? Por isso que abaixo do vídeo vai ter um formulário de aplicação, ele não é um compromisso, ele é um primeiro passo para eu entender qual é o teu caminho, qual caminho faz mais sentido para você e para mim caminhar junto com você, né? Então, depois que eu ler os formulários, eu vou analisar, né? E depois eu vou entrar em contato com você, vai ser um prazer poder te conhecer mais de perto e caminhar, né, junto contigo nessa jornada, nessa linda jornada do autoconhecimento. Então, deixa eu botar aqui no último slide. E só, né, antes de preencher o formulário, eu quero deixar bem claro, né, para quem que é o meu trabalho, com quem que eu gosto de trabalhar realmente, né? Eu gosto de trabalhar com mulheres que estão repetindo ciclos nos relacionamentos, que já fizeram terapia, já fizeram cursos, já fizeram vários tipos de processo, mas continuam ainda com travas, não estão conseguindo romper ainda certos padrões, né? Percebem que algo invisível governa suas escolhas, estão cansadas de se defender ou se vitimizar, querem maturidade emocional, não uma promessa mágica, né? Estão dispostas a olhar para si com verdade, estão comprometidas também com a sua transformação, entende que a mudança exige consciência e ação, querem um acompanhamento, uma estrutura e uma sustentação, e estão prontas para assumir responsabilidade emocional. Então, sair da postura, né, a vítima, sair da postura da defensiva, da guerreira, mas assumir responsabilidade emocional, a gente entrar nesse caminho interno de autodescoberta, com essas mulheres que eu gosto de caminhar, porque eu sei que elas estão muito mais prontas, né, para caminhar junto comigo também. E para quem que não é para mulheres que querem ainda continuar procurando culpados, que buscam fórmula mágica, que querem mudar o outro, que ainda preferem se proteger no ego, que não querem se responsabilizar, que busca só conteúdo gratuito ou que não está disposta a se observar, né? Então não é para esse tipo de mulheres. Então é para mulheres que querem romper ciclos, que querem crescer e que querem destravar a sua vida, porque aqui não é sobre conforto, é sobre transformação. Então, sejam bem-vindas ao meu universo, né, do autoconhecimento, ao meu servir, e será um prazer poder te acompanhar mais de pertinho nessa transformação. Espero já ter contribuído contigo nesse encontro, trazido um pouco mais de consciência, né, sobre por que os ciclos se repetem, o que é realmente uma autossabotagem, o que está por trás de tudo isso, e faço esse convite, né, se você se interessa mais por conhecer meu trabalho, por conversar comigo de forma individualizada, preenche o formulário de aplicação, que vai ser um prazer te conhecer mais e te ajudar nessa jornada, tá bom? Abraço e até a próxima!